Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje saímos de São Paulo, viemos direto para BH entrevistar uma pessoa muito especial, mais que um consultor, um amigo, né? Então estamos aqui hoje com Clélio Gomes, sócio fundador do escritório Copelo Gomes, consultor jurídico do Sinfac São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. E ainda, esse homem não para, hein? Sócio da Libertas Actual, gestora e administradora de fundos de investimentos. Seja bem-vindo, Clélio. Obrigado. É um prazer estar aqui com o César, um grande amigo, o Cipinho também, grandes amigos aí da C2. A gente já teve a oportunidade de falar num dos primeiros podcasts da C2 e estamos aí de volta a convite do César e do Cipinho para falar um pouco do nosso segmento aí e das questões que nos interessam, né? Agradeço o convite e estou aí à disposição para a gente debater os temas aí que forem colocados, tá bom? Muito bom. Obrigado, Clélio. Cipinho está aqui conosco. Obrigado, César. Clélio, sempre muito bom, sempre um aprendizado. E como o César sempre fala, né? A gente sempre começa querendo conhecer um pouco mais, né? A gente já se conhece há um tempo, mas quando o César vai falando, como é que você arruma tempo para isso tudo, cara? A gente vive trabalhando especificamente, né, especializado no nosso mercado de fomento. Então, a gente acorda e deita tratando das questões do nosso mercado o tempo todo, né? A gente já está com 3 livros publicados no nosso segmento e vamos partir para o quarto agora sobre FDICs. Já está aí no forno para sair, mas trabalhando especializado no nosso segmento mesmo. Então, mais do que trabalho, a gente acaba encontrando um prazer nas discussões dos temas que nos interessam, né? Muito legal. Você já começou com spoiler do quarto livro. Sim. Então depois vamos deixar na legenda do nosso podcast, para quem está nos acompanhando aí, onde comprar, quais são os sites, loja física. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo e nos acompanhando quer sempre conhecer um pouco mais. E a informação sempre é limitada. Então quando tem um especialista, como é o seu caso, e ainda dedicando um tempo para compartilhar esse conhecimento, é importante. Bacana, vamos sim. Muito legal. Clélio, nós estamos vivendo um momento muito interessante, né, assim, no mercado do fomento, né, em especial com as operações estruturadas, né, as chamadas crédito estruturado, e sempre, né, lá na C2 ou mesmo através do nosso canal aqui do podcast, nós recebemos perguntas, né, dúvidas mesmo de quem está concedendo crédito ali na ponta, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal, o que dá certo, o que dá errado, né? Então, nós queremos aproveitar esse momento, né, trazendo você como um grande especialista. Eu falo sempre que é um dos grandes entusiastas da nota comercial, esse produto incrível. Sempre. Né? O ano passado, o mercado registrou mais de 50 bilhões em emissões de notas comerciais. Então, é um produto que vem cada vez mais, né, tomando assim, espaço, né, nas operações aí dos FDICs, das securitizadoras, né? Então eu queria perguntar para você primeiro, Clélio, quando que foi que você falou, pô, Lei 14.195, isso aqui cabe no fomento, isso aqui é interessante, né? Como você começou, da onde veio essa sacada? Então, César, a nota comercial é um título de crédito criado por lei, né? Não foi criado pelo mercado, como a duplicata, por exemplo. Foi criado por lei, pela Lei 14.195, que é de agosto de 2021. E lá em 2021, no segundo semestre, né, a gente já discutia a utilização da nota comercial para o nosso segmento de fomento, né? Porque o conceito legal da nota comercial, está lá na Lei 14.195, no artigo 45, um título de crédito escritural, portanto não existe no meio físico, ele já nasce exclusivamente no meio escritural, né? Dentro de uma escrituradora, né? E ele é um título de empréstimo de dinheiro a juros. Então é um título que representa bem um empréstimo de dinheiro a juros. É o lastro perfeito para qualquer operação de fomento que tenha ou não
outro lastro, né? E aí a gente pode depois entrar em algumas operações específicas, inclusive uma que eu quero deixar para o finalzinho do nosso papo, porque é uma operação que eu acredito que seja a grande operação de 2026. Então eu já vou dar um spoiler aqui. Pessoal, não saia daí porque vem coisa boa aí, hein? É uma operação espetacular, né? E que será na minha visão, a grande operação de 2026 para frente. Nós vamos falar no final sobre ela, vamos guardar para o final. Opa, legal. Mas desde o início, desde o segundo semestre ali, de 2021, a gente veio debatendo, né? Como consultor jurídico da Abrafesc, nós inclusive publicamos um artigo, né, defendendo a utilização da nota comercial como lastro das operações de fomento, né, praticadas por factorings, securitizadoras e FDICs, né? Porque nós combatemos um ofício circular de uma outra associação que, lá no início da lei, não enxergou a nota comercial como lastro das nossas operações de fomento. Inclusive, publicou um ofício circular combatendo, dizendo que a nota comercial não poderia ser utilizada pelo nosso segmento. Nós publicamos um artigo diametralmente oposto, defendendo que ela poderia ser usada. Isso em 2021. E hoje, em 2026, a gente vê que a nota comercial foi, sim, adotada por todas as nossas estruturas como um título de crédito que é lastro perfeito para as operações de crédito e que gera segurança jurídica na recuperação do crédito, né? Perfeito. Então a gente já vem, inclusive na segunda edição do meu livro O Ciclo do Crédito, a gente trouxe um capítulo sobre a nota comercial e essa segunda edição é de 2021. Então ela saiu ali no finalzinho de 2021 já com um capítulo sobre a nota comercial que é de agosto de 2021. Né? Você falou uma coisa aí que no mercado de fomento todo mundo procura. Lastro perfeito. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais, né? Porque é uma propriedade que você está trazendo, né, e uma informação que muitos ainda têm assim, não, mas eu vou usar a nota comercial, mas qual é a segurança que eu tenho? Sim. Por que eu não coloco essa garantia num contrato mãe? Por que eu não faço assim, não faço assado? E quando você, que é uma referência no assunto, fala, é um lastro perfeito, isso traz um peso pro produto que é fantástico. Sim. Vamos lá. Até a resolução CVM 175 de 2022, que trata de todos os fundos de investimento e no anexo 2 dos FDICs, ela traz um conceito de lastro que é importante observar. Lastro para 175, né? Para entrar na carteira dos FDICs, lastro é o documento que representa o crédito e que permite a sua execução judicial, a sua cobrança em juízo, que tem a segurança jurídica para levar o credor contra o devedor ao judiciário. Então, esse é o conceito de lastro da 175. Né? E o lastro, como as operações comerciais são muito dinâmicas, né? Muito dinâmicas, a gente vislumbra que até esse ano de 2026, a duplicata, por exemplo, ela deixou de ter o aceite do sacado. Né? Historicamente, ela deixou de ter o aceite do sacado, pelo dinamismo das operações comerciais. Né? Então, quando uma empresa de fomento, uma securitizadora ou um FDIC, compra um direito creditório de um cedente, essa estrutura precisa buscar o lastro daquela relação entre o cedente e o sacado. E muitas vezes esse lastro não é tão claro, né? Não é um documento único. Muitas vezes é uma rede de relações. Né? Perfeito. E para levarmos ao judiciário, Cipinho, uma rede de relações para mostrar para o juiz que eu tenho crédito contra o cedente e contra o sacado, né? Se eu preciso juntar uma série de documentos, eu tenho um problema de explicação. E mais do que explicação, eu tenho um problema de interpretação.
será que o juiz vai entender o que eu estou explicando? Né? Quando a gente pega um título como a nota comercial, né, é um documento único, né, cujo o emissor ou emitente, né, assina o documento. Né? E esse documento ele é escritural, ele é escriturado por uma instituição financeira autorizada a prestar o serviço de escrituração. Perfeito. Então, é o lastro perfeito, né? Ele não gera dúvida. E mais, para a gente observar se o título... são 3 conceitos jurídicos, mas a gente precisa trazer para a mesa, né? Para a gente observar se o título é líquido, certo e exigível, eu não preciso de ir fora dele. Todas as informações estão lá dentro da nota comercial. Né? Eu tenho o valor, eu tenho a taxa, né, de juros, eu tenho a correção monetária com índice previsto, né? Eu tenho o prazo de vencimento e basta fazer um cálculo simples para chegar num título certo, líquido e exigível. Então eu não preciso ir fora dele, eu não preciso de confirmação, eu não preciso de notificação. Isso tudo, né? Quando a gente vê o lastro perfeito dentro de um título único, isso facilita o trabalho de cobrança do título, né? De recuperação judicial. Em última análise, em juízo, né? De recuperação judicial do crédito. Né? Então, esse lastro é um lastro perfeito, né? Mas que não serve só para o empréstimo direto. Perfeito. Né? Ele também serve para lastrear como um título mãe, né? E a gente pode debater isso aqui, ele serve como um contrato mãe, né? Para abrir um crédito que pode ser dado em tranches. Perfeito. Né? E aí a gente pode desenvolver nesse tema aí. Você sabe que o Clélio estava falando, né, Cipinho? Eu fiquei recordando, né, das ocasiões que nós atuamos, né, na linha de frente, tomando decisão de crédito numa securitizadora, num fundo, enfim, né? E quando você tem essa situação de ter que executar, né? Então você tem que mandar lá o contrato mãe, o termo aditivo, né? As duplicatas endossadas, Sim. Aí você tem a nota fiscal, aí você tem o canhoto, aí você tem a confirmação, que muitas vezes é uma gravação telefônica ou um e-mail. Então fica muito claro essa questão que o Clélio trouxe do que é, né, um instrumento perfeito. Por quê? Porque você não tem a necessidade de juntar todo esse monte de documentos que são, como o Clélio bem explicou, externos, né, àquele processo, são coisas separadas. Aí você imagina o seguinte, você tem pelo menos 4, 5, 6 itens ali, a nota fiscal, o termo aditivo, a confirmação, a checagem e tal. E aí, se falta algum, ou como o Clélio colocou, a interpretação do magistrado ali na hora for falar, pô, mas ficou faltando isso aqui, você pode perder a ação. Né? Sem dúvida. E quando você traz isso para uma nota comercial, tá tudo consolidado em um único instrumento, como o Clélio explicou. Assim, te interrompendo, César e Cipinho, se a gente for falar aí de 3 operações, né, que são corriqueiras do nosso mercado. A primeira, a mais antiga, de duplicata. Perfeito. Né? A operação ideal de duplicata, perfeita, seria uma duplicata com o aceite do sacado, que é a assinatura do sacado na duplicata, né? E com o endosso do cedente. Perfeito. Para a nossa estrutura de factoring, de securitizadora ou de FDIC, né? Mas a gente observa que o mercado, primeiro, deixou de emitir a duplicata, passou a operar com a nota fiscal. Perfeito. Né? Ou às vezes, muitas vezes com o boleto, que é um documento de cobrança, né? E deixou de pegar o aceite do sacado, que é a assinatura do sacado. Então, para a gente pegar uma operação de duplicata hoje, que é a mais corriqueira, né, a gente vislumbra o seguinte, eu preciso de juntar, né, para cobrar do sacado. Primeiro, o contrato mãe de cessão. Pode ser o contrato de fomento, pode ser o contrato de securitização, ou o contrato de cessão de direitos creditórios do FDIC, ok? Eu tenho que pegar o termo de cessão que traz dentro dele, no conteúdo, aquela duplicata que está sendo cedida. Ou, na maioria das vezes, a nota fiscal, o número da nota fiscal. Né? E além da nota do termo de cessão para provar
a sessão para a nossa empresa de fomento, eu preciso de algum documento que supra o aceite do sacado. E aí eu dependo de interpretação, né? Porque esse documento que supre o aceite do sacado, né, ele pode ser uma notificação enviada por e-mail ao sacado, informando que aquela nota fiscal foi cedida para a minha securitizadora ou para o meu fundo e pedindo a confirmação. E ele pode não responder, ou pode responder com um ok, confirmado, né? Ou pode haver uma confirmação, por exemplo, por WhatsApp ou por ligação gravada. Então eu tenho que levar toda essa documentação para uma ação judicial de cobrança. E eu dependo da interpretação do juiz, né? Como é que vai ser a interpretação do juiz em relação à ligação? Será que o celular que atendeu é de um colaborador do sacado? E mais, é de um colaborador do setor de confirmações do sacado? Será que o e-mail de notificação que respondeu o ok é do financeiro? É do contas a pagar? Então eu tenho uma série de elementos, de incertezas que eu preciso sustentar e mais do que isso eu preciso que o juiz entenda. Essa é a operação duplicata, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais nela com a duplicata escritural e acoplar a nota comercial à duplicata escritural. Mas nós vamos deixar isso para o final, que é uma operação magnífica. Magnífica. Né? E mais, é uma consultoria jurídica gratuita. Opa! Tá? Os nossos seguidores aqui estão adorando, viu? E eu quero ver o mercado, e eu tenho certeza que nós vamos ver o mercado, César, usando essa operação muito. Legal. A partir de 2026. Mas vamos deixar para o final. Agora, eu vou falar do lastro de uma operação de CCB, que também é uma operação muito comum no mercado, no nosso mercado de fomento. Para cobrar uma CCB do seu emitente, eu preciso reunir. Não basta juntar a CCB, porque a cédula de crédito bancário foi emitida lá pelo emitente, o devedor principal, em favor de uma instituição financeira. Perfeito. Né? Normalmente uma bancarizadora, que é uma microcrédito, uma SCM-EPP ou uma SCD, uma Sociedade de Crédito Direto, que são as nossas parceiras no segmento. Não basta eu juntar a CCB. Por quê? Porque o credor originário da CCB é uma instituição financeira. Então eu tenho que juntar o contrato mãe de cessão celebrado com a instituição financeira e o termo de cessão com a instituição financeira, além da CCB. Então já é um conjunto de documentos, pelo menos 3. Esse é o lastro da CCB. Para a nota comercial eu não preciso de nada disso. Por quê? Porque, a rigor, pela Lei 1495, né, de 2021, basta que eu junte uma certidão da escrituradora da nota comercial, né, e nessa certidão, que é de uma página, uma lauda, eu tenho credor, devedor, né? O credor é o subscritor da nota comercial. O devedor é o emissor da nota comercial. Né? E o valor com as taxas de juros e o índice de correção monetária e a data de vencimento. Pronto. Com uma lauda eu tenho o título de crédito que forma o lastro da operação. É muito mais simples tratar de um lastro que tem uma página, né? E que essa página não é física, ela é escritural, ela está num registro de uma entidade escrituradora autorizada pela CVM a fazer escrituração de títulos de crédito, escriturais. Perfeito. Né? Então, é diferente. Ou seja, você sai da maior dor, talvez, né, Clélio? Que é da interpretação do juiz. Totalmente. O Clélio trouxe uma questão e eu vou pegar o gancho, Clélio, e aproveitar. Quando nós começamos a falar de nota comercial, né, no mercado de fomento, quando nós criamos, né, lá a nossa plataforma na C2 para emissão de notas,
o mercado ele tinha muitas dúvidas, né? O que é válido, o que não é válido, o que pode, o que não pode, o que torna esse título realmente algo legal, legítimo, que vai me dar propriedade para cobrar depois, né? Para poder executar, né? E fazer jus, né, do crédito. E aí eu lembro que uma coisa que o Clélio sempre falou muito claro nas palestras no Sinfac, inclusive, o título tem que ser escriturado. Não adianta emitir somente um documento e coletar a assinatura digital, que ele não tem validade. E por incrível que pareça, Clélio, nas últimas 2 semanas, lá na C2, nós fomos abordados por um número expressivo de empresas do nosso segmento de fomento que contrataram, né, pseudo-empresas que habilitadas a fazer nota comercial, só que elas estão vendendo nota comercial sem a escrituração, dizendo que aquilo é um título válido, ou até, né, pegando documentos e forjando documentos, né? Isso é muito sério, né? Então nós fomos, inclusive, contratados na C2 para poder corrigir esses problemas. Então eu queria aproveitar esse gancho, né, para todos os nossos seguidores e deixar claro, né, no momento de fazer uma nota comercial, não se preocupe só com o valor, se é um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas, né, tem que prezar por aquele que vai entregar efetivamente para você algo que depois você não vai se arrepender, algo que você vai poder falar, eu tenho um documento oficial aqui que me permite executar. Então, por incrível que pareça, ainda existem empresas emitindo nota e achando que não precisa escriturar por uma DTVM, por um agente autorizado. Né? A gente, desde 2021, vê isso, tá? Eu já tive consultas e já tive a oportunidade de ver casas que queriam vender a nota comercial, né? Inclusive pedindo modelos para advogados, né? De nota comercial, sem atentar para a lei, né? E aí, para falar da lei, rapidamente eu vou voltar no Código Civil, para dizer que lá no Código Civil tem um artigo que trata da validade do ato jurídico, e dentro do ato jurídico, do negócio jurídico e dos contratos e dos títulos de crédito, tá? A validade de um negócio jurídico, ela depende de 3 requisitos, que é agente capaz, quem assina tem capacidade para assinar, né? Não é menor de idade e não é uma pessoa interditada, né? Ou, quando pessoa jurídica, no nosso caso da nota comercial, é bem representada pelo seu administrador, né? E para saber quem é o administrador, basta a gente ir no site da Receita Federal e consultar o CNPJ. Lá vai estar o administrador daquela pessoa jurídica, seja uma sociedade limitada, seja uma sociedade anônima, seja uma cooperativa, né? Que são as 3 estruturas que podem emitir a nota comercial. Perfeito. Então basta a gente verificar no site da Receita Federal, lá tem um administrador, né? Que pode ser um sócio, mas pode não ser sócio. Pode ser um contratado. Profissional. Né? Pode ser um contratado. Né? Pode ser um diretor estatutário. Perfeito. Ou até um empregado seletista representando como administrador. Foi eleito, né? Para representar. Então, quando eu olho o cartão do CNPJ e vejo que o administrador assinou pela sociedade, limitada ou anônima, ou pela cooperativa, pronto. Eu sei que o agente é capaz, né? Além do agente capaz, tem o requisito da forma prescrita ou não proibida pela lei. E quando a gente volta na Lei 14.195 de 2021, a gente vê que a forma prescrita na lei para a nota comercial é a forma escritural. Não é a forma física, não é a forma digital. É a forma escritural. Então, eu preciso voltar nesse requisito para dizer que a validade da nota comercial depende sempre da escrituradora. Perfeito. Tá? E quem é a escrituradora ou o escriturador? É uma instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a escriturar valores mobiliários, porque a nota comercial também é um valor mobiliário. Okay. Ao lado da debênture, ao lado do certificado de recebíveis, né? E dentro do certificado de recebíveis a gente tem o CRI e o CRA, o certificado de recebíveis imobiliário e o do agronegócio.
ao lado da debênture e do certificado de recebíveis, eu tenho a nota comercial como valor mobiliário. Perfeito. E a instituição que vai escriturar precisa estar autorizada pela CVM para a escrituração de valores mobiliários. E quem vai dizer se aquele valor mobiliário existe, foi escriturado mesmo, é a instituição escrituradora. Perfeito. Então, a rigor, eu não preciso nem da assinatura na nota comercial das partes. Uhum. Mas eu preciso de um vínculo entre as partes e o agente escriturador, né? Esse vínculo é um contrato de escrituração, que também é tratado na lei, né? Então, a escrituradora precisa ter um contrato de escrituração que vai reger a relação dela na escrituração daqueles títulos, né? E aqui na C2 a gente sabe que você tem essa relação Sim. com o agente escriturador. Perfeito. Por isso, nós não temos a dúvida de que uma nota comercial que sai da plataforma C2 foi escriturada. Por quê? Porque a C2 tem um contrato que eu já analisei Sim. de escrituração com o agente escriturador. Essa é a segurança de que o título tem a forma definida na lei, que é a forma escritural. Perfeito. Né? Então, essa é a segurança do lastro. Tá? Legal. Muito bom. Temas interessantíssimos, muito. Né? E como vem crescendo muito, né, Clélio? Uma coisa que o pessoal tem utilizado bastante para trazer mais segurança para a operação é o uso das garantias, né? Então, as garantias reais, que seja um imóvel, seja um automóvel, uma frota de veículos, né? E um tema que me chama muita atenção, né? Até recente para mim chegou, né? Um advogado especialista me falou assim: essa aqui é a super garantia. Aí eu falei assim, poxa, vou tentar entender um pouco melhor por que ele chama de super garantia, né? E aí ele trouxe assim, não, super garantia porque é extra concursal, né? Se eu tenho ali o imóvel alienado, eu não corro risco de ir para uma recuperação judicial, né? Eu falei, pô, quando eu tiver a oportunidade com um especialista, o Clélio, eu vou abordar um pouco mais esse tema para nós conseguirmos entender melhor esse conceito. Vamos lá. A nota comercial, ela sempre é emitida por uma sociedade limitada, anônima ou cooperativa. Esses são os emissores. A pessoa física não pode emitir a nota comercial. Perfeito. Né? A pessoa física pode tomar crédito via CCB. Então, a gente está num ambiente, quando a gente vê a nota comercial, empresarial. Okay. Então, eu tenho como emissor uma empresa ou limitada, ou sociedade anônima ou cooperativa. Né? Se eu tenho uma limitada ou uma sociedade anônima, eu preciso prever que essa empresa emissora pode pedir a RJ, a recuperação judicial, ou pode sofrer a falência. Né? E aí vem a importância do que se chama de supergarantia, que é, toda vez que eu agrego, né, uma garantia real de alienação fiduciária de um bem móvel ou imóvel, ou também uma cessão fiduciária de direitos creditórios, toda vez que eu agrego essa garantia ao título, eu estou excluindo o crédito de uma possível RJ. Ok. Né? E se a gente for olhar o pior dos processos, que é a falência, né? A gente também está alçando o credor à segunda posição no quadro geral de credores. Isso é interessantíssimo, porque pouca gente fala nisso. Legal. Né? E eu vou lembrar o seguinte, a lei de falência e recuperação judicial, ela é de 2005, a 11.101 de 2005. Até 2005, de 1945 a 2005, vigorou um decreto-lei, que era o decreto 7661. E ele colocava a seguinte ordem de credores na falência. Primeiro, o trabalhista. Segundo, o Estado, com os tributos. Tá? Nos 3 níveis de governo, União, Estados e municípios. Então, tributo federal, tributo estadual, tributo municipal. Esse era o segundo da ordem. Em terceiro lugar, os créditos com garantia real. Essa ordem vigorou de 45 a 2005. A partir de 2005, a Lei 11.101, houve uma troca
da posição do crédito com alienação fiduciária, com garantia real, ele foi para o segundo lugar para receber antes dos tributos, antes do fisco, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Isso é importantíssimo falar. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, se a gente vislumbrar o pior cenário, né, de um devedor, que é a falência, eu, com uma garantia real agregada à nota comercial, eu ganho a segunda posição no quadro geral de credores. Fico atrás somente dos credores trabalhistas. E os credores trabalhistas são limitados até 150 salários mínimos. Uhum. Então, 150 salários mínimos por credor trabalhista, e aí já cai na segunda posição, que é a de credor com garantia real, limitada ao valor de avaliação do bem. Perfeito. Ok? Porque o que sobejar, o que sobrar, além da avaliação do bem, vai para o final da fila, que é o credor quirografário. Então, agregar uma garantia real, né, à nota comercial tem esse efeito. Primeiro, de excluir o credor da RJ. Ele está fora. Ele não é obrigado a entrar na RJ. Ele pode cobrar o crédito do bem dado em garantia fora da RJ. Ok? E a segunda, numa possível falência, ele ganha a segunda posição no quadro geral de credores. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Né? Fora do ambiente de crise empresarial, agregar uma garantia é sempre importante. Por quê? Porque a garantia traz conforto para a concessão de crédito. Né? Traz conforto. Então, se a gente usa uma nota comercial, né, para abrir um crédito para um cliente, para um cedente, né, de uma situação hipotética de R$1 milhão, e eu agrego uma garantia, né? Na hora de agregar a garantia, a gente precisa lembrar também que lá no Código de Processo Civil, o bem dado em garantia, ele não pode ser alienado por um valor vil que o Código de Processo Civil considera que é abaixo de 50% do valor de avaliação. Ok. Então, se eu pegar a regra do Código de Processo Civil, o ideal é que eu tenha um bem cujo crédito seja 50% do seu valor, porque eu tenho que observar que o bem pode ser alienado por 50%, acima de 50% do valor, ou por 50% do valor de avaliação. Uhum. Então, se eu vou conceder o crédito de 1 milhão, o ideal é que eu tenha uma garantia real de 2 milhões. E aí eu estou bem coberto. Né? E aí, dentro dessa nota comercial mãe de abertura de crédito, eu posso conceder ali tranches conforme o fluxo financeiro do cedente, né, para ele liquidar, tranches que vão ser materializados nos boletins de subscrição. Né? Então, se o fluxo financeiro, já entrando na operação, uhum, se o fluxo financeiro do cedente é de 500 mil mês, eu posso abrir um crédito para ele de 1 milhão, né? Agregar uma garantia de 2 milhões, e aí eu estou bem seguro, né? Porque ela pode sair por até 50% do valor da avaliação, e eu estou resguardado, mas eu vou dar para ele um boletim de subscrição de 500 mil nesse mês, liquidou, eu dou outro boletim de subscrição de 500 mil e vou trabalhando dentro do limite da nota comercial. Clélio, e quando você fala da avaliação do imóvel, é muito comum nos avaliadores você ter 2 avaliações, né? A avaliação de mercado e a avaliação de venda forçada. Sim. Né? Eu posso considerar, para estar resguardado 100% na lei, a avaliação na venda forçada, ou eu preciso sempre analisar a avaliação de mercado? Isso é importante observar também. É ideal ter 2 avaliações, né? Uma avaliação de mercado e uma que vai ser mais realista, né? Que possivelmente é a que vai ser usada num leilão. Sim. Tá? Num leilão vai ser usada a avaliação de venda forçada. Porque a gente também tem que observar que na lei eu tenho 2 leilões. O primeiro,
no qual o imóvel, ou veículo, ou bem tem que sair pelo valor de avaliação, né? E o segundo, que ele pode sair por qualquer valor acima de 50% Perfeito. do valor de avaliação. Então, na prática, a gente vislumbra que nenhum bem é vendido no primeiro leilão. Claro que não. Sim. É sempre no segundo leilão por um valor entre 50% e o valor total da avaliação. Então, o ideal é ter um valor, uma avaliação de venda forçada que fique ali entre 50% e o valor de mercado, né? Ok. Porque aí nós estamos sendo realistas. Perfeito. Né? Muito legal. Bom demais, né? Muito esclarecedor, né? Muito legal. Ô Clélio, tem uma coisa que muitas vezes chega para nós também, que é a questão da alienação de veículo, né? Alienação veicular. Sim. E você tem muitas vezes dois caminhos, né? Um é você fazer a alienação fiduciária, e para isso você precisa ter uma autorização, né, adequada pela B3, né? Que faz a gestão hoje do que era a CETIP antigamente. Sim. E você tem a reserva de domínio, né? E esse é um assunto bastante discutido, porque muitas vezes, não, mas a reserva de domínio me dá as mesmas segurança, a mesma garantia, né? E aí eu queria aproveitar também e tratar um pouquinho desse tema com você. Qual que é a diferença de um e de outro, né? Vamos lá. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, que mando muito nos grupos, explicando que a reserva de domínio não é uma garantia real. A reserva de domínio é uma cláusula no contrato de compra e venda do bem, né? A reserva de domínio está prevista como cláusula dentro do contrato de compra e venda do Código Civil. Ok. Portanto, eu tenho que observar que a reserva de domínio, como cláusula de contrato de compra e venda, está sempre numa relação de compra e venda. Por isso que os lojistas, né? Por isso que o revendedor ou lojista, ele pode vender um veículo e lançar a reserva de domínio. Por quê? Porque ele está realizando uma verdadeira compra e venda. Ok. Uma operação verdadeira de compra e venda. E nessa operação verdadeira ele pode lançar a cláusula de reserva de domínio. Nenhum problema. Agora, quando eu concedo crédito e pego o veículo em garantia e lanço uma cláusula do contrato de compra e venda que não existiu, eu estou simulando a operação. Essa operação é simulada. A operação simulada é nula. Uhum. Ela é nula. Então, eu tenho uma cláusula de um contrato que não existiu, né? Além disso, na reserva de domínio, eu preciso observar que quem reserva o domínio para si continua proprietário do veículo. E como proprietário do veículo, responde, né? Primeiro, responde perante o Detran pelo IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade Veicular do veículo automotor, responde por multas e outras penalidades. Isso no âmbito administrativo. No âmbito civil, o proprietário do veículo responde pelos danos causados com o veículo. E no âmbito criminal, o proprietário responde pelo crime cometido com o veículo. Uhum. Eu já tive a oportunidade de funcionar como advogado de empresas das nossas estruturas, Factoring, Securitizadora e FIDIX, que não observaram essa distinção, lançaram a reserva de domínio. Eu tive 2 casos emblemáticos. Um em que a cláusula de reserva de domínio foi lançada por uma Factoring, né? E ela teve que pagar. O tomador do crédito sumiu com o veículo e não pagou IPVA, ainda tomou multa. E a empresa de Factoring teve que pagar, porque ela era a proprietária no documento do veículo, né? No CRLV ela constava como proprietária porque lançou a reserva de domínio. Uhum. Né? Teve que pagar. Um outro caso que foi pior, houve um atropelamento com o veículo, né? E uma ação de indenização por danos morais e materiais, e a Factoring como proprietária foi incluída, porque lançou a reserva de domínio. Uhum. Teve que pagar a indenização.
não foi baixa a indenização, não foi alta, mas também não foi baixa. Sim. Né? E para olhar a operação de crédito, será que valeu a pena fazer a operação de crédito? Com certeza. Não receber a não. Ou seja, só problema. Só problema. Na alienação fiduciária, isso não acontece. Por quê? Porque a alienação fiduciária, também tratada no Código Civil como garantia real, não é cláusula do contrato de compra e venda, é uma garantia real, né? No capítulo da alienação fiduciária existe um artigo expresso e claro dizendo que a responsabilidade administrativa, civil, criminal continua com o possuidor do veículo, alienante, e só passa para o credor fiduciário depois que o veículo está sob sua posse. Porque aí realmente a responsabilidade tem que ser dele. Sim. Então, enquanto ele não consegue pegar o veículo, a posse do veículo, ele não tem responsabilidade nenhuma, nem por IPVA, nem por multa, nem por danos causados com o veículo e muito menos por crimes praticados pelo veículo. Então, essa distinção é importante. Né? Alienação fiduciária é uma garantia real. Perfeito. Reserva de domínio, não. Então, ao procurar uma empresa para lançar a garantia, eu preciso observar se o que ela está registrando lá no Sistema Nacional de Gravames, que é administrado pela B3, sim. Né? Se ela está lançando realmente alienação fiduciária em garantia. Se sim, está tudo correto, tudo perfeito. Né? Essa é a operação correta. Muito bom. São casos que chegam para nós com frequência para conseguirmos reorganizar, né? Para colocar dentro de um padrão aí mais adequado. Muito bom, Clélio. Poxa, é muito bom quando a gente fala com especialista e traz as informações de forma tão clara, né? Sim. E deixa a gente didático, né? mais confortável, né? Com o nosso dia a dia, porque o mercado nosso de fomento é um mercado muito dinâmico, né? Todos os dias ali você está tomando decisão de crédito, você está recebendo demandas do time comercial que trouxe do cliente, né? E muitas vezes você fala, pô, eu tenho até vontade de fazer essa operação, mas como que eu estruturo esse negócio? Eu não sou especialista, né? Eu sou especialista em analisar crédito, né? Em cobrar uma taxa de juros justa, correta, enfim, mas eu não sou especialista. E como estruturar isso, né? Então, eu vejo que a nota comercial em especial, ela trouxe, né, uma série de possibilidades, né? Usar garantia real, poder ter avalistas, né? Que muitas vezes vão além daquilo que está no contrato social, né? Que tudo isso vai te dando mais conforto para poder tomar a decisão de crédito. Mas você trouxe uma questão agora há pouquinho, que eu acho que ela é muito interessante de tratarmos, porque assim, eu, por exemplo, quando eu entrei no mercado de fomento, né? Eu venho da área financeira e fui pro fomento. Eu falo que eu estava do outro lado da cadeira, né? Eu estava tomando crédito e vim conceder crédito, né? Lá no princípio, né? Quando eu abri a primeira securitizadora. E aí, um dogma, né? Que, nós não fazemos empréstimo, nós descontamos duplicado, nós compramos títulos, né? Então eu fui treinado desta forma. E eu vejo que muitos dos nossos clientes, dos nossos seguidores aqui do podcast, pessoas que lidam conosco no dia a dia, falam, não, mas eu sou securitizador, eu não posso fazer empréstimo, eu sou uma factory, eu não posso fazer empréstimo, sou FDIC, não posso. E você trouxe justamente a nota comercial, ou mesmo a CCB, como esse instrumento que te permite sim fazer esse empréstimo, mesmo você não sendo uma instituição financeira, né, como um banco, como uma SCD. Sim. Então, tratando desse ponto, Clélio, o que a gente pode trazer para os nossos seguidores aqui e falar, olha, pode ficar tranquilo que você não vai ser penalizado porque você está fazendo empréstimo? Sim, esse é um tema muito interessante e muito carregado de preconceitos e de má informação, tá? E aí eu vou começar lá do início. Quando a gente olha títulos públicos que qualquer pessoa física ou jurídica ou fundo pode comprar, né? A gente vai observar que os títulos públicos nada mais são as notas e letras, nada mais são, né, as notas do Tesouro Nacional, NTN, tem várias séries, e as letras do Tesouro Nacional, LTN, tem várias séries. Né? As séries diferenciam do ponto de vista da rentabilidade. Rentabilidade né? e prazo, né? Se ela é
pré ou pós-fixada e os prazos, né? Mas a natureza do título é a mesma. As notas e as letras nada mais são do que títulos de empréstimo. Quando eu compro uma nota ou uma letra, eu estou emprestando o meu dinheiro para o Tesouro Nacional, né? Isso é claríssimo. Isso está definido nos decretos que regem as notas e letras, né? No meu livro Ciclo do Crédito eu coloco todos esses títulos com os conceitos e o formato de cada um deles, né? Se eu sair do Tesouro Nacional e vir para as instituições financeiras, eu vou ver que elas também tomam empréstimo do público em geral. Primeiro, por meio dos CDBs. São certificados de depósito bancário, que representam empréstimos que pessoas físicas ou jurídicas ou fundos fazem à instituição financeira, né? Então, eu empresto dinheiro para a instituição financeira comprando um título dela chamado CDB. Ou também comprando letras, porque elas podem emitir letras que são assinadas pelas instituições financeiras para tomar crédito do mercado. Perfeito. Então, são títulos de empréstimo, né? E aí, caindo no mercado privado, a gente vê que a nota comercial é o grande título que representa um empréstimo a uma estrutura empresarial, seja sociedade limitada, seja anônima, seja uma cooperativa. Então, a relação de crédito, ela é uma relação estruturalmente, a natureza jurídica é de empréstimo, tá? Representada por um título de crédito, um direito creditório, que qualquer das nossas estruturas pode comprar. Então, eu posso, numa factoring, numa securitizadora ou num fundo de investimento, num FDIC, eu posso emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional, comprando CDB ou letras ou notas, e a gente vê isso muito na operação chamada zeragem de caixa. O que é zeragem de caixa? Né? Eu estou operando no dia de hoje com os meus cedentes, que são os nossos clientes. E aí chegou às 5 horas da tarde, terminou as operações. Eu não posso mais operar. E olho para minha conta bancária de livre disponibilidade do fundo, está sobrando lá R$500 mil na conta de livre disponibilidade. Hoje é sexta-feira, no exemplo. Eu vou deixar sexta-feira, sábado, domingo, o dinheiro dormindo na conta de livre disponibilidade para operar na segunda-feira? Não. Eu vou zerar o caixa. Perfeito. Vou tirar aquele dinheiro que está sobrando na conta, que não operou, e vou comprar título público, emprestar para o Tesouro Nacional. Vou comprar a nota do Tesouro Nacional ou letra do Tesouro Nacional. Então, estou emprestando dinheiro. Parece até loucura, né, Clério? Estou emprestando dinheiro pro governo, né? Esse é o conceito. Juridicamente é isso, ok? Então, não há dúvida nisso. Não tem dúvida. Não há nenhuma possibilidade de receber uma crítica numa colocação dessa. Sim. O FDIC está emprestando dinheiro pro Tesouro Nacional, via nota do Tesouro Nacional ou via letra do Tesouro Nacional. Então, fazendo a zeragem, eu estou emprestando. Tudo bem. Eu posso não comprar título do Tesouro Nacional diretamente. Eu posso comprar o que se chama de operação compromissada, que é uma cota de um fundo de investimento, né, que investe o dinheiro dele em títulos do Tesouro Nacional. Eu estou emprestando indiretamente. Ou posso comprar CDB, ou posso comprar letras financeiras emitidas por instituições financeiras, né? Sempre observando o enquadramento da carteira. Por quê? Porque a partir da Lei 14.754 de 2023, a gente tem que manter nos FDICs, no mínimo, 67% da carteira em direitos creditórios do mercado, e o restante ali, 33%, eu posso comprar ativos financeiros emitidos por instituições financeiras ou pelo Tesouro Nacional. Então, observando os 33%, eu posso comprar qualquer desses títulos, que é empréstimo. Ok. Tá? Agora, dentro da minha carteira, o ideal para o FDIC é emprestar o seu dinheiro para o mercado. Sim. É para isso que ele foi inventado.
Perfeito. Para emprestar dinheiro para o mercado, sempre comprando título de crédito. No nosso caso específico, uma nota comercial. Então, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a licitude da operação. E mais do que licitude, sobre a perfeição dessa operação. Legal. Porque, como advogado, toda vez que eu recebo duplicata para cobrar, eu preciso reunir uma série de documentos para explicar para o judiciário que aquele título é líquido, certo, exigível e é válido para uma execução contra o sacado ou contra o cedente, se a operação é com coobrigação. Quando eu tenho uma CCB, uma cédula de crédito bancário, eu também tenho que reunir no mínimo 3 documentos. Quando eu tenho uma nota comercial, basta um. Então, é mais simples e mais segura. Isso não tenho dúvida também. Ok. Tá? Muito bom. Excelente, né? Sim, eu acho que quem está nos acompanhando de casa, do carro, enfim, já vai começar a olhar diferente para a operação com nota comercial. Sem dúvida. Porque, só tende a crescer, né? Sim, né? A gente usa muito lá, até securitizadora principalmente, são os que mais utilizam com a gente. Sim. A nota em série para operações de comissária, que é exatamente pegar essa nota comercial com uma garantia real para fazer ali um guarda-chuva. Sim. Né, e ir fazendo desembolso de tranches nas operações de comissária. Sim. Né, porque cada vez mais a gente vê as empresas se negando, né, a confirmação, a pagar título de terceiro. Sim. Então, o que a gente faz lá hoje, que até agora só nós fazemos, que é a nota comercial em série, Sim. tem ganhado força muito Sim. quando a gente vai olhando e fala, cara, você faz comissária? Não adianta falar que não faz. E como a gente roda muito, visita muito, a gente começou a perceber que da pandemia para cá, né, até a pandemia, os fundos, você fala assim, não, eu tenho 20%, 30% da minha carteira em comissária. Hoje, quando você conversa, o cara fala, eu tenho 50%. Aí ele fala assim, mas eu tenho mais tantos clientes que não são comissárias, são escrow, tá? Então você vê que 50% ou mais da carteira tá naquela operação que é mais fragilizada. Sim. Né? E os outros 50% você tem aquele risco que antes você tinha o risco de qual que era a maior dor, né? Se o cara ia performar e daquele grupo de sacados qual era o de favor. Sim. Hoje o cara performa porque ele aprendeu que tem que performar e todo o grupo de sacado dele você tem dúvida assim, se todos são ou não favor. Sim. Então quando você traz a nota comercial você minimiza muito Totalmente. essa ciranda que vem acontecendo cada vez mais, né, Clélio? Totalmente. A operação comissária, eu costumo sempre dizer que ela primeiro explicar que a operação comissária nada mais é do que a compra de um direito creditório, a aquisição de um direito creditório, cuja relação original, né, não permite a cessão. Né? As partes da relação original, que são sacado e cedente, não permitem a transferência do crédito, né? Porque geralmente o sacado não quer permitir. Ou um outro viés, que na minha opinião, César, é um viés totalmente legítimo, que é quando o cedente ele não quer mostrar para os seus clientes que ele está tomando crédito. Sim. Isso é totalmente legítimo, né? Qualquer pessoa que vai a uma instituição financeira, a um banco, usar cheque especial, limite do cartão, ou até tomar um empréstimo, né? Não sai na rádio falando, tomei um empréstimo. Sim. Isso é legítimo. Sim. Isso é legítimo, né? Isso é legítimo. E a gente trabalha muito com crédito no Brasil. Sim. Né? E o crédito é importantíssimo. Né? Ninguém viveria na atual conjuntura sem utilizar crédito. Isso está na cultura do brasileiro. Quando a gente vai para a Europa, os Estados Unidos, a gente vê que o pessoal lá não usa muito cartão de crédito. Aqui a gente trabalha bem com isso. Sim. Né? Até sem precisar. Trabalha-se com crédito. Né? Então, isso é saudável. Totalmente saudável. Então, eu costumo olhar para a operação comissária como aquela operação em que o cedente ele quer preservar
a relação dele com os seus clientes, com os sacados. Uhum. E a gente não precisa, as nossas estruturas não precisam agredir, vilipendiar a relação originária, né? Não precisam, tá? Muito embora a gente já tenha pelo menos 2 leis, a lei do Simples Nacional ou da microempresa da empresa de pequeno porte, lá no artigo 73A, e a lei de duplicata escritural, no artigo 10, as duas proíbem cláusulas nos contratos de fornecimento de bens ou de serviços que vedam a emissão ou a circulação de duplicato ou de direitos creditórios. Então, toda vez que eu vou na relação original e vejo uma cláusula que proíbe a cessão de crédito, né, se eu transportar essa cláusula para a interpretação jurídica, né, eu posso aplicar. Se eu estou ali diante de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, que é a grande maioria da nossa economia brasileira, né, essa cláusula é nula. Nula, ela não existe. No judiciário ela não será lida. Ela não funciona no contrato entre sacado e cedente. Porque ela é nula. Perfeito. Porque a microempresa e a empresa de pequeno porte tem, no artigo 73A da Lei Complementar 123 de 2006, a garantia, né, a segurança de poder ceder os seus créditos. E se tiver uma cláusula lá no contrato do sacado do cedente que proíbe essa cessão, essa cláusula é nula. Isso está no artigo 73A da Lei Complementar 123 de 2006. A lei da duplicata escritural, né, a 13775 de 2018 e 19, 13775 de 2019, a lei da duplicata escritural no artigo 10 também trata como nula a cláusula no contrato original entre o cedente e o sacado que proíbe a circulação da duplicata. Então essa cláusula é nula. Mas o que a gente tem que observar é que não posso só olhar a letra fria da lei. Eu preciso olhar a relação comercial que existe entre cedente e sacado. Preciso olhar essa relação. Essa relação precisa ser preservada. Porque é uma relação da economia real. Né? Da economia real que vende um produto ou presta um serviço. E origina um crédito. Cujo o prazo, o credor ali, que é o cedente, não precisa aguardar. Ele pode liquidar esse prazo numa das nossas estruturas de factoring, securitizadoras e FDICs. E isso é saudável, né? Porque isso gera fluxo de caixa para ele, né? Fluxo de caixa para ele é importantíssimo para ele continuar produzindo e prestando serviços, né? Então, eu olho a operação comissária como essa operação em que a relação originária entre cedente e sacado precisa ser preservada. E aí, quando eu trabalho com duplicata ou nota fiscal nessa relação, eu tenho enormes fragilidades. A nota comercial é o título perfeito para lastrear essa operação, né? Que aí nós vamos caminhando para o final. Eu quero falar da duplicata escritural com a nota comercial, né? A gente pode usar e deve a nota comercial como lastro, mas eu não preciso deixar as duplicatas ou notas fiscais de lado, não. Eu posso continuar operando. Se eu tenho uma nota comercial, como você citou, Cepim, de lastro da abertura de crédito, eu posso continuar dando crédito em tranches, tá? Que vão ser representadas pelas séries. Sim. Ok? E que cada série vai ser um fluxo do cedente de direitos creditórios que ele pode mandar para a gente ir recebendo e liquidando. E isso é saudável. Aí eu tenho uma operação estruturada, né? Não me falta lastro, porque o lastro existe na nota comercial. Eu não tenho dúvida da certeza, liquidez e exigibilidade desse crédito. Então não tem problema jurídico nenhum, tá?
E eu não tenho problema comercial porque eu preservo a operação do cedente com sacado e vou trabalhar o fluxo deles, lastreado na nota comercial. Posso agregar garantias na nota comercial, pessoais de aval, Sim. avalistas, né? Por exemplo, o aval das pessoas, dos sócios da limitada ou da sociedade anônima, né? Que é o que a gente Sim. chama de skin in the game. Exato. Se ele precisa do crédito e tem seriedade, né? Vamos lá. Se ele não está planejando uma RJ, se ele não está planejando um calote, ou se ele não é fraudador, ele não tem problema em colocar a pele no jogo. Exato. Não tem. Porque ele confia no fluxo. Sim. Ele confia no fluxo. O problema dele é de descasamento de caixa. Esse é o problema. E ele confia no fluxo. Ele está produzindo para entregar ou produzindo para prestar serviço. Sim. Ele não tem problema de avalizar a nota comercial. Né? Os sócios, com skin in the game ali. Além disso, ele não tem problema em dar uma garantia real de veículo, de equipamento ou de imóvel. Né? Sim. Porque o objetivo dele é continuar operando e trabalhando. Né? O objetivo dele não é fraudar o nosso segmento e nem cair em RJ com dinheiro. Né? Então ele não tem problema. A gente seleciona quem vai dar problema ou não vai dar, vendo se a pessoa coloca, né, a pele no jogo ou não. Se ela não coloca, é porque ela já está vislumbrando a derrota. O problema. Né? Então, eu posso agregar uma garantia e posso manter o fluxo dele ali e agregar também uma conta escrow. Perfeito. Que é onde nós vamos fazer a administração direta da liquidação dos direitos creditórios do cedente, né? Junto ao sacado. Então, essa é uma operação estruturada que a gente faz com tranquilidade e deve ser recorrente no mercado. E o que é mais bacana, claro que você fala, né? Uma operação estruturada, porém, muito simples. Sim. Né? Quando a gente explica assim. Exato. Né? E a C2 é exatamente isso. C2 soluções simples. Simplificar. Porque no final do dia, né? Tudo isso que a gente falou aqui, você muda um pouco o início da negociação com o teu cedente. Né, que é você falar, olha, eu preciso de uma garantia real, vou ter que assinar um contrato adicional aqui. Mas o dia a dia depois, que precisa desse dinamismo das operações, não muda em nada. Sem dúvida. Né, ele vai continuar tendo a agilidade dele, a análise de crédito dele, as negativas e aprovações que ele daria, mas sempre sabendo que ele tem por trás um instrumento jurídico que, como você disse, e agora eu vou ter que, né, copiar isso, tá, Clélio? É um lastro perfeito. Perfeito. Então, é uma operação que tem que crescer, né? Não vejo motivo nenhum para que não cresça. Também não. Muito bom. Como o Clélio falou agora há pouquinho, né? A gente tá chegando no final. Quando o papo é muito bom assim, né, Clélio? A hora voa, Passa né? rápido. Então, reservamos esse tempinho. O Clélio deu spoiler no começo, né? Então, vamos tratar desse tema que o Clélio falou que vai ser o tema do ano 2026, né? Sem dúvida alguma. Esse tema eu quero trazer agora para quem ficou até o final, né? É uma operação que ela pode parecer complexa, mas não é. Quando a gente explica, ela se torna simples, né? E eu não só desejo, como eu acredito que ela vai ser a grande operação daqui para frente, tá? Nós estamos vendo aí a duplicata escritural. Ela já começou a ser emitida no ano passado, tá? Ali a partir de novembro, ela já começou a ser emitida num ambiente experimental, tá? Esse ambiente experimental, ele vai até o final de fevereiro. No dia 1º de março, já não é mais experimental, já é um ambiente que vale, para valer, tá? Da duplicata escritural, né? E a gente vai passar a contar os prazos, né, de migração de todo o mercado brasileiro para a duplicata escritural a partir de 1º de março ali. Perfeito. De 2026. Primeiro, as instituições financeiras terão prazo até outubro para
migrarem totalmente suas operações para duplicata escritural. Depois vem um prazo para as grandes empresas, tá? Também de 6 meses. E aí, sucessivamente, para as pequenas e para as médias empresas e no final para as pequenas e microempresas, que vai até início de 2028, tá? Então, eu quero chamar a atenção primeiro porque existe essa entrada da duplicata escritural escalonada, tá? Só que, como nós estamos aqui trabalhando, né? Eu não trabalho para banco. Não trabalho para banco. Trabalho para o nosso mercado de fomento. Só, exclusivamente. Né? Então, eu já vou começar a defender em todos os nossos ambientes, da Abrafesc, do Sinfax, que, muito embora não sejamos obrigados, nós já podemos trazer os nossos cedentes para duplicata escritural. Para quê, César? Para quê, Cipim? Para não esperar que os bancos migrem todos os seus clientes para duplicata escritural antes das nossas estruturas. E aí, em outubro de 2026, elas migraram toda a carteira de clientes para duplicata escritural. Veja bem, o banco não vai poder conceder crédito com base em duplicata físico ou digital. Ele vai ser obrigado a migrar 100% da base dele. Ô Clélio, eu queria só um gancho nisso, que a duplicata escritural, ela ainda gera dúvida para a maioria dos empresários que a gente conversa. Então eu queria, se você puder, dentro desse raciocínio seu, só dar um brief rapidamente do que é a duplicata escritural. O último evento do Sinfac, agora no final do ano, quando foi o tema de duplicata escritural, você olhava, a plateia estava lotada. Sim. E ainda gera essa dúvida. Sim. Então, só para os nossos ouvintes e telespectadores aqui acompanharem um pouquinho e falar, entendi aqui qual é a chave que vai ser virada. Perfeito. Se a gente pegar a duplicata desde o nascimento dela como física, a gente vai ver que ela é um título gerado pelo cedente, né, pelo sacador, contra o sacado. Perfeito. Então ela é emitida, ela era impressa, né, pelo sacador e levada até o sacado para o aceite. Uma relação privada. Perfeito. Quando a gente traz para o ambiente digital, né, que a gente está hoje, ela continua privada. Porque o sacador, ele emite a nota fiscal, o sacador, e também emite a duplicata, ali num sistema operacional Sim. de qualquer, né? De qualquer um dos nossos parceiros aí que trabalham oferecem sistemas operacionais para o nosso segmento. Perfeito. Né? Então, o próprio sacador emite a nota fiscal e dela pode emitir a duplicata e pode enviar a duplicata por e-mail ou por aplicativo de mensagem para o aceite do sacado. Mas ainda continua uma relação privada. A duplicata escritural, né, ela vai trazer essa relação do âmbito privado para dentro das entidades escrituradoras Perfeito. E registradoras. Então, a duplicata vai nascer escritural dentro das entidades registradoras que também são escrituradoras, que são autorizadas pelo Banco Central do Brasil a prestar o serviço de escrituração e registro de duplicata. Perfeito. Então, e para explicar melhor, Cipim, eu vou dizer o seguinte, que a palavra escrituração é sinônimo de emissão. Então, a duplicata escritural, ela vai ser emitida pela entidade registradora e não mais pelo sacador, em âmbito privado. Além de escriturada, de emitida, né, numa plataforma escritural da entidade registradora / escrituradora, todo o ciclo de vida da duplicata será registrado dentro da agenda de duplicatas. Perfeito. Né? E o que eu chamo de ciclo da duplicata escritural? Primeiro, a notificação do sacado da emissão daquela duplicata.
será via entidade registradora, né? A coleta do aceite do sacado ou da recusa do sacado será na agenda de duplicata escritural dentro da entidade registradora. Quer um paralelo? A gente trabalha muito bem com DDA. Sim. Né? É um serviço que a gente contrata na instituição financeira, no banco que a gente usa, né? Esse serviço me abre uma agenda dentro da minha conta e nessa agenda eu vejo todas as cobranças emitidas contra o meu CPF ou o meu CNPJ. Eu, particularmente, só pago o boleto via DDA. Então, quando alguém me manda por e-mail, eu devolvo. Falo, não pago. Não vai receber. Registra o boleto na B3 e ele aparecerá no meu DDA. Pago o boleto no DDA. É a minha segurança de que o boleto existe, que ele foi registrado. Então, lá no DDA, quando a gente abre a agenda de DDA, eu lá tenho opções de recusar ou de aceitar ou pagar. Essas opções vão estar na agenda de duplicata escritural. Então, se a gente fizer um paralelo comparativo, a agenda de duplicata vai ser o DDA de duplicata, onde o sacado vai abrir a agenda dele na entidade registradora e vai saber quantas duplicatas foram emitidas contra ele, né? Então ele não vai mais olhar o e-mail, ele não vai receber por e-mail, WhatsApp ou físico, boy. Ele vai, se ele receber por e-mail, Cipinha, ele deve até abrir a agenda dele para saber se aquela duplicata realmente é real, se ela foi escriturada. Porque se ela não está na agenda, ela não existe. Que ela é escritural, exclusivamente escritural. Ok. Né? Então, a duplicata escritural é a duplicata que a gente já conhece, porém em ambiente escritural, dentro da agenda de duplicata escritural mantida por uma entidade registradora. Isso vai mudar desde a concessão até a cobrança do crédito. Porque ao conceder crédito hoje, a gente pede o fluxo de caixa num papel. E aí o cedente ou o sacado, eles enviam para a gente o fluxo de caixa por e-mail, por WhatsApp ou por papel. E ele é privado. Ele contou para a gente qual é o fluxo dele. A gente não sabe se é real. A partir da duplicata escritural, nós vamos abrir uma agenda e vamos ver a agenda de duplicatas real. Perfeito. Que ele emite. Que ele emite via entidade escrituradora / registradora. Então eu vou conceder um crédito mais seguro, eu vou saber qual é o fluxo. Você vai minimizar diversos transtornos que o mercado de fomento tem. Agora, Clério, uma coisa interessante, fazendo analogia, né, por esse modelo que você explicou da duplicata escritural, ele parece muito com a operação de cartão de crédito, né? Porque os recebíveis de cartão de crédito, eles seguem essa mesmo conceito, até de agenda, né? Sim. Ou seja, tudo que é transacionado na maquininha ali, ele vai ser registrado lá no Banco Central e, né, as entidades registradoras, enfim, elas te permitem visualizar ali aqueles recebíveis, né? Sim. No caso do cartão de crédito, existe uma solução no qual nós vamos lá e registramos essa seção na entidade registradora, seja B3, CERC, TAG ou Núclea, né, que são as 4 autorizadas pelo Banco Central. Sim. Fazemos então o registro dessa seção. Com a duplicata escritural, a ideia, eu imagino que também tem essa possibilidade desse registro, ou seja, eu sou um FDIC, comprei essas duplicatas que são escriturais e ali no registro vai ficar registrado que agora elas foram cedidas para mim. Exatamente. A duplicata escritural e a agenda de duplicata escritural é baseada, né? É inspirada no recebível de cartão, na unidade recebível de cartão e na agenda de arranjo de pagamento. Perfeito. É o mesmo sistema. Qual é a diferença aí que é grande? É um desafio para o mercado. É que no ambiente de arranjo de pagamento, nós temos como sacados os credenciadores ou adquirentes. Perfeito. Que são poucos. Então, eles que são sacados. Eles que são os pagadores do arranjo de pagamento. Na duplicata escritural, os sacados são o Brasil inteiro. Né? Todo
todo consumidor de serviços e de produtos é um sacado. Independente se é pessoa física ou jurídica, eu sou consumidor. Sim. Eu sou o sacado. Uhum. Sim, porque deve ser emitido uma nota fiscal. Sim. Né? Inclusive para acompanhamento aí da reforma tributária que passou a vigorar esse ano como teste em 2026 e vai começar a ser aplicada de fato em 2027 pela CBS, né? E a partir de 2028 pelo IBS. Perfeito. Mas o substrato onde vai incidir o fato gerador, onde vai incidir o CBS, a CBS e o IBS, serão as notas fiscais emitidas pelo Brasil inteiro. Né? Então, eu faço um paralelo com a reforma tributária para todos entenderem que nós estamos num momento em que um momento de alinhamento entre todas as receitas municipais, estaduais e federal do Brasil. Por quê? Porque a contribuição sobre bens e serviços é um tributo de ordem federal. Mas o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, é de cunho estadual e municipal. E para ele ser aplicado a partir de 2028, ele vai precisar de um substrato, de um título, de uma nota fiscal integrada no Brasil inteiro. Então essa integração vai acontecer por conta da reforma tributária e também por conta da duplicata escritural. Portanto, a gente vai ver agora em 2026 e 2027 todas as receitas alinhadas com uma nota fiscal de serviços ou de produtos, de mercadorias, integrada no Brasil inteiro e totalmente tombada para dentro das entidades registradoras, totalmente escritural. Então essa agenda de duplicata escritural, que é sim inspirada na agenda de recebíveis de cartão ou de arranjo de pagamento, ela vai trazer a realidade do faturamento daquele empresário ou sociedade empresária. Porque tudo que ele emitir de nota fiscal vai estar dentro das entidades registradoras, na agenda escritural. E a cessão, o endosso, vai ser feito, o registro do endosso vai ser feito no sistema da entidade registradora. Então isso traz para o nosso mercado uma segurança quanto à titularidade, né? Quem é o titular daquela duplicata? Né? Nós não vamos perguntar para uma pessoa, nós vamos olhar no sistema da entidade registradora. Perfeito. E lá nós vamos saber quem é o titular. Se ela circulou, o titular é um banco ou uma factory, ou uma securitizadora ou um FDIC. É quem adquiriu e está registrado no sistema. Né? Se ela não circulou, é o sacador mesmo, que é o titular dela. Né? Isso também vai mudar no final a liquidação, porque a liquidação vai deixar de ser feita às pessoas. Então o sacado não vai mais pagar ao cedente. O sacado vai pagar à entidade registradora. Perfeito. E ela será o fiel da balança. Como uma espécie de câmara de compensação. Exatamente, uma câmara de liquidação. De liquidação. Porque ela vai receber e vai checar no sistema dela, interoperável com todas as outras, portanto uma base única. Sim. Então ela vai checar ou no sistema dela ou das outras entidades, porque estão todos em tempo real. Tem o direito, ok? ali. Quem é o titular? E ela vai direcionar, né? Isso já está regulado por resolução do Banco Central do Brasil, a resolução 339, que ela regula a liquidação em duas etapas. A primeira etapa é a arrecadação, é quando o sacado paga a entidade registradora, e a entidade registradora arrecada. Mas o valor não é dela, o valor é de um titular. Ela olha no sistema dela e ela faz a segunda etapa, que é a de pagamento. Arrecadação e pagamento, são duas etapas. Para substituir
ou para concorrer com esse sistema de liquidação em 2 etapas, a mesma resolução 339 já prevê o boleto dinâmico. Ou também o que vai ser o Pix dinâmico, que é o sacado pagar um boleto. E por que ele é chamado de dinâmico? Porque ele não vai diretamente para a pessoa que o emitiu. Esse boleto vai consultar a base de registro e vai liquidar na conta do titular. Olha só, então mesmo que o cedente, desculpa te cortar aqui, mesmo que o cedente queira no final ali falar, ó, não fiz nada com isso aqui, é meu, e o sacado pague um boleto dele, ele não vai receber. Para dar um exemplo concreto, se a gente pegar uma empresa, um marketplace que vende produto, camiseta. Eu compro uma camiseta, né, no marketplace e a camiseta sai já com o boleto. Então, o boleto já é emitido na origem pelo sacador, né? Quando ele registrar aquela nota fiscal, a duplicata escritural e o boleto que ele emitiu, esse boleto pode vir com a mercadoria. Eu, consumidor, vou pagar aquele boleto original. Porém, se o boleto for dinâmico, e será, porque ele já está regulado, ele só precisa entrar na prática. Se eu pagar aquele boleto, o boleto vai ler a base de registro e vai liquidar na conta do titular. Se o sacador não cedeu o crédito, vai ser o sacador quem vai receber. Mas ele pode ter cedido o crédito na agenda dele para uma factoring, para uma securitizadora ou para um FDIC. E o boleto vai ler a base de registro e vai enviar para a factoring, para a securitizadora ou para o FDIC, que já está com a conta cadastrada no sistema. Então, isso já está previsto. Ô Clélio, tem uma questão, isso vai resolver duplicidade, uma série... o sacado que era para confirmou, não pagou meu boleto, pagou para o cedente. Mas tem uma característica que hoje, quando você emite a nota fiscal ali, a duplicata, a nota fiscal, no Cefaz tem lá a movimentação da nota fiscal. Sim. Né? Se tem um aceite ou não do sacado, que já seria uma segurança para nossa operação, mas muito dos sacados não se manifestam ali. Na operação da duplicata escritural, vai ter alguma obrigatoriedade dele aceitar ou recusar quando chega para ele, ou também não? Então, vamos lá. Existem prazos legais para o sacado se manifestar. Então, obrigatoriamente, né, a duplicata escritural emitida dentro da entidade escrituradora / registradora, obrigatoriamente será comunicada ao sacado. Ok. Via agenda. Comunicado ao sacado, o sacado terá o prazo de 10 dias para recusar. Tá. E de 15 dias para aceitar expressamente. Passado o prazo de 10 dias, sem a recusa do sacado, ele não pode mais recusar. Ok. Passado o prazo de 15 dias e ele não aceitou expressamente, a própria lei considera como aceite presumido. Tá. E a duplicata está perfeita. Ótimo, porque aí você sai de um requisito que é o título frio. Sim. Sim. Né? Mas o sacado terá um prazo para recusar, que é de 10 dias. Uhum. Sim. Então, se a gente for observar no nosso mercado, né, se a gente for falar de operação performada, eu vou recomendar aos nossos Sinfacs, a toda a clientela, que aguarde pelo menos o prazo de 10 dias, que é o da recusa. Uhum. Por quê? Passado o prazo de 10 dias, aquela duplicata não pode mais ser recusada pelo sacado. O máximo que ela pode receber é o aceite expresso, dentro de 5 dias. Mas se não recebeu expresso, considera-se aceite presumido. E eu tenho um título executivo contra o sacado. Perfeito? Então, a duplicata, ela tende a trazer segurança jurídica para o nosso mercado e transparência para concessão de crédito e para recuperação do crédito, né? Mas aí muita gente vai pensar, onde que a nota comercial entra nisso, César? É isso aí. Aí vem a cereja do bolo, né? E eu vou falar no recado direto para os nossos
associados à Abrafesc, para os nossos associados ao Sinfax, para não perderem essa fala, guardarem e colocarem em prática a partir do dia 1º de março, ok? Se a gente aguardar o prazo das instituições financeiras, dos bancos, para poder começar a trabalhar a duplicata escritural, possivelmente, quando a gente começar a trazer os nossos clientes, que são os cedentes, para dentro das entidades registradoras, eles que já têm conta bancária e já emitem boleto já estarão dentro das entidades registradoras. E possivelmente eles já estarão com operações financeiras nos bancos, e quando a gente abrir a agenda de duplicatas deles, já vai estar lá tudo marcado como cedido. Por quê, César? Por quê, Cipinho? Porque a duplicata escritural vai permitir a cessão das duplicatas a existir, do que a gente chama no mercado de fumaça. Ok? Como é que a gente concede o crédito fumaça? Ora, olhando para o passado. Sim. Né? Se você tem uma agenda do seu cliente, exemplo hipotético, eu tenho uma agenda de duplicata do meu cliente que mostra um faturamento de 1 milhão todo mês. Poxa, se eu tenho 3 meses de faturamento de 1 milhão, o que eu espero para o próximo mês? 1 milhão, no mínimo. No mínimo. Né? Agora, se eu vejo uma crescente, né, de faturamento de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, o que eu espero para o próximo mês? 1 milhão e 700. Perfeito. Se eu vejo uma agenda decrescente, ele está perdendo o mercado. A gente consegue ver. Vai conseguir ver. Assim como você vê no fluxo dele que hoje é privado, você tem que confiar nele. Sim. Você vai passar a ver isso na agenda. Ok? Aí você pode conceder um crédito para o futuro. Perfeito. Nesse ponto entra a nota comercial. Tá? E aí vem a cereja do bolo. Que aí eu vou falar e vou abrir para a gente debater. A operação que eu quero indicar para o nosso cliente, né, é que ele celebre uma nota comercial de abertura de crédito, ok? Essa nota comercial vai lastrear um crédito aberto. Não é um dinheiro que eu estou dando. É um crédito aberto conforme a situação daquele cliente. Né? Posso agregar garantias a ela, perfeito. Aval dos sócios, garantia real de veículo, ou de equipamento ou de imóvel. Aí eu tenho uma operação do ponto de vista da nota comercial seguro. E aí eu vou travar na agenda dele, eu vou adquirir um fumaça igual ao da nota comercial que ele emitiu, de 1 milhão. Então ele emitiu uma nota comercial abrindo o crédito de 1 milhão, eu vou travar a agenda dele para frente de 1 milhão. Quando eu travar a agenda dele, meus queridos, eu estou fidelizando o meu cedente. Porque qualquer instituição financeira ou qualquer concorrente meu que abrir a agenda de duplicata dele já vai ver que está 1 milhão tomado. Já está cedido. Já está cedido. Então, dali para frente, todas as notas fiscais e duplicatas que ele emitir até o limite do crédito que eu abri para ele, já tem um titular. Sou eu, que eu abri o crédito. Entenderam a fidelização do cliente? Perfeito. Sim. E aí eu digo, nós podemos olhar uma fidelização com um olhar aqui para o nosso ambiente de concorrência entre FDICs, securitizadoras e factories. Mas não é desse que eu estou falando, vocês já entenderam do que eu estou falando. É da reserva de mercado que vai vir de março a outubro. Perfeito. E se eu deixar para fidelizá-lo em outubro, possivelmente ele já estará com a agenda comprometida. Ô Clélio, reforçando esse aspecto, né, que você trouxe, eu me recordo de pelo menos há 2 anos, já em fóruns no Sinfac,
principalmente São Paulo, onde nós mais participamos, mas também em Santa Catarina, também aqui em Minas Gerais, de falar do risco que o nosso mercado corre com a chegada da duplicata escritural, justamente porque você, reduzindo esse risco da inadimplência, reduzindo o risco de duplicata fria, de triplicata, quadriplicata, né, como o pessoal faz uma engenharia maluca aí e acaba trazendo títulos podres para o nosso mercado, né? Com a eliminação disso, esses títulos eles ficam, muito mais atrativos para os grandes bancos, né? E se nós não pudermos, não nos anteciparmos, não estivermos presentes e prontos como mercado de fomento para atuar nisso, nós podemos sim perder uma grande fatia desse mercado. É um desafio e, assim, em certa medida, eu reconheço que a duplicata escritural vai trazer um novo ambiente, disso eu não tenho dúvida, tá? Porque, de novo, eu vou voltar no gancho do que nós já falamos. A duplicata escritural, ela é salutar para a reforma tributária. Então, veja que eu não estou falando de um ambiente empresarial seguro e perfeito. Sim. Eu estou falando de um ambiente empresarial que permite ao Estado cobrar os tributos, que é a grande finalidade do Estado. Sim. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Eu também não tenho. O Estado não está procurando um mercado seguro para o empresário, proteção do empresário. Isso não é, infelizmente, não é uma agenda de Estado. Eu não estou falando de governo. Isso não é uma agenda de Estado. Normalmente, na história do Brasil, não é. A gente vê que desde o Mauá, em 1850, o empresário, o Mauá ele teve a falência decretada, né, por problemas que ele sofreu em razão dos contratos que ele celebrou com o imperador. Então, sim, o grande objetivo do Estado é arrecadar. Para ele arrecadar, ele precisa da duplicata escritural. É o suporte dele. E aí eu vou cair, e óbvio que o nosso mercado vai aproveitar isso. Sim. Sempre aproveitou e vai continuar aproveitando. Sim. Só, César, que a expectativa de formalização de crédito com a duplicata escritural, ela é de 10 trilhões. Uau. E se a gente observar que hoje a gente não tem 1 trilhão de duplicata emitida e registrada em entidade registradora, nós estamos falando de um mercado gigantesco, 10 vezes maior do que a gente vê hoje. Nossa, é impressionante. 10 vezes maior. Então, se a gente trabalhar direitinho, a gente vai crescer 10 vezes junto com as duplicatas escriturais. Entende? Se a gente trabalhar mal, vai só dobrar de tamanho. Sim. Né? É o que eu tenho falado, né, no mercado. Quem só trabalhar mal vai só dobrar. Vai dobrar. Quem trabalhar bem vai decuplicar. Sim. Porque a duplicata escritural vai formalizar a emissão de notas fiscais para duplicatas registradas e agendas, que vai destravar 10 trilhões, né? Algo próximo do PIB do Brasil. Sim. Ok? Ok. Então, isso é mercado para o nosso mercado. Sim. Né? Oportunidade para o mercado, né? Oportunidade para o nosso mercado, né? Melhor dizendo. Né? Oportunidade para o nosso mercado. E aí, você vai compreender e vai concordar comigo que os grandes bancos vão querer aproveitar, mas eles não têm a capilaridade que o nosso segmento tem. Não Sim. adianta, não tem. O atendimento, a formulação de operações estruturadas. Que sacador hoje que consegue pensar numa nota comercial que ele nem conhece? Uma conta escrow que ele não sabe o que é? O que ele quer é capital de giro. Sim, sim. Quem tem que levar a operação? E aí eu tô dando a operação pronta. Que é levar para ele uma nota comercial para poder lastrear a abertura de crédito e travar na agenda dele o fumaça com crédito concedido. E liberar para ele em séries, em tranches que vão realizar o exato fluxo financeiro dele. Mas na agenda já vai estar marcado esse fluxo para nossa estrutura. Então eu me protejo dos bancos
e eu me protejo da concorrência também. Perfeito. Porque eu quero atender aquele cedente de forma personalizada, né? De novo, a gente está falando aqui desde o início de fomento. Uhum. Fomento não é só dinheiro. Sim. Fomento é solução, Perfeito. né? A gente tem que levar essa solução. Então, existe a solução, e aí eu vou começar a divulgar isso, porque eu também vou ver a minha própria clientela, né? Eu vou ver ela se dividindo entre aqueles que vão chegar primeiro e vão beber água limpa, né? E vão fazer ali o seu aquário, o seu reservatório para cultivar, né? No bom sentido, cultivar, Sim. né? E aqueles que vão chegar depois e vão pegar o mercado todo já comprometido, as agendas marcadas. Ô, Clélio, eu fiquei pensando quando você vai falando aqui, e esse arranjo com a nota comercial, ela se torna que no passado, quando você ia falar de operações com grandes sacados, né, a operação com trava perfeita. Perfeitamente. Porque uma vez que você foi lá, registrou a nota comercial e fez esse arranjo, Sim. você tem a trava perfeita. Você tem a trava, você tem o lastro, você tem a trava perfeita na agenda e você pode controlar o fluxo e aí sim prestar o verdadeiro fomento. Esse é o verdadeiro fomento, né? E tenho certeza que a duplicata escritural vai intensificar o uso da nota comercial. Sim. Eu vou ser um entusiasta, vou divulgar Sim. isso. Por quê? Porque eu entendo que é uma operação que pode não ser a mais rentável do mercado, mas é segura. Sim. E aí, voltando em rentabilidade e taxa, a gente também precisa, para finalizar e não estender muito, a gente precisa também observar que o nosso mercado, né, se tornou vítima do mercado de fraude e da indústria da recuperação judicial. Isso a gente vê a todo momento, né? Cada vez mais. Cada vez mais. No ano passado, em 2025, o Brasil registrou quase 6 mil novas recuperações judiciais. Uau. Um crescimento de 25% em relação a 2024. Né? 25%. E quando a gente vai olhar essas RJs, todas elas têm um credor ali como regra. As nossas estruturas de financiamento de fomento. Quando não tem várias, né? E FDICs, várias. Eu tenho processos, eu tenho um processo que tem 31 agentes financeiros dentre factories, securitizadoras e FDICs. Uau, 31, cara. 31, né? E aí, a gente observa que essa indústria aprendeu a explorar o nosso mercado. Então, eles vêm tomar crédito para preparar ou uma fraude ou uma RJ fraudulenta, porque eles tomam crédito já preparando a RJ. Né? Então, ele te toma um recurso e você acredita que está desagiando ele. Aí ele pede a RJ, tem a RJ decretada e ele pronto, vem o stay period de 180 dias no mínimo, porque pode ser prorrogado mais 180 dias, dá ali 11.101. E aí ele te dá um gelo. No final do gelo, ele vem com uma proposta, geralmente, de 90% de deságio para pagar. Quer dizer, ele que está te desagiando. Né? É isso que nós fazemos? Não. Então, eu vejo a operação estruturada com nota comercial e duplicata escritural fumaça como a grande operação de 2026. Puxa, muito interessante, né? Total. E eu fico pensando aqui, aquele fundo securitizadora que não entrar agora, ele vai continuar tendo que operar comissária. Possivelmente. Né? Porque o fundo que foi lá e fez o registro, ele vai receber, isso aqui, porque vai acontecer às vezes do fundo falar, não vou operar tudo isso aqui. O que chegou aqui eu não vou fazer. E o cedente vai continuar tentando, né, o capital de giro dele. Sim. Então você vai ter uma comissária para o seu concorrente. Sim, mas a titularidade do crédito é dada pelo registro. A titularidade.
Então, quem registrou é o dono do crédito. Se eu tiver um problema, né, entre vários credores, né, nós devemos perguntar quem aí registrou na entidade registradora. O primeiro, esse é o titular, os outros vão ficar vendo navios. É isso. Muito bom. Olha. Gostaram da operação? Nossa, muito interessante. Tem vários cortes aqui pra gente já publicar, porque uma mudança de paradigma, Totalmente. realmente, Totalmente. né, no mercado de fomento, como a gente conhece ele até hoje. Sim. E o que mais me preocupa nisso tudo, Clélio, é que ainda a informação, ela tá muito ainda restrita, e esse é o nosso objetivo aqui, Sim. propagar essa informação nos grandes centros, né? E quando a gente olha para o mercado está no Brasil todo. Sim. Então, cumprindo o nosso papel como C2Cast, Exato. levando informação de qualidade, que é algo muito importante, né? Ou seja, trouxemos aqui uma pessoa muito especialista. Clério, quero poder agradecer muito, né, por ter colaborado tanto conosco, com tanta informação, assim, muito relevante para o dia a dia. Que eu entendo que isso é o mais importante, né? Ou seja, é uma informação que eu pego neste momento e falo como eu aplico isso de imediato no meu negócio, para me proteger mais, para gerar mais oportunidades, como que eu faço isso? Então, eu quero muito agradecê-lo, né, por dedicar esse tempo aqui conosco. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade de falar do assunto que povoou o nosso dia, né, do início ao fim. A gente está sempre juntos aí no C2Cast, já é o segundo episódio que eu participo, vou participar sempre, tá? A gente tá sempre no Sinfax congregando, né? Trazendo as nossas estruturas para dentro da sala de informações, de debates, né? A gente tá sempre lançando livros aí para informar e disponíveis para atender a consultoria e também a cobrança no nosso escritório, né? Sempre à disposição. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito. Obrigado. É um privilégio, né? Eu, como um eterno aprendiz, fico extremamente feliz de poder participar nessa mesa aqui com pessoas, né, tanto o César e com você, que tem um conhecimento e só me enriquece. Então, muito obrigado, Clélio. Eu que agradeço. Obrigado. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do C2Cast Crédito e Inovação. Nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima, um abraço a todos. Até!